In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da primeira semana da Paixão. Olha que logo aparece no Evangelho, ainda hoje aparece o desejo de matar a Jesus, lapidando-o. Hoje se diz sob o título dos judeus, o povo, todos os judeus, enfim, né? Para levarem a culpa da morte de Jesus. Claro que o forte e o motivo é a declaração de Jesus de ele ser Deus. É isto, queridos. Né? Tu te fazes Deus, diziam os judeus. Eles compreenderam. Não se pode dizer que Jesus não falou claramente. O problema do Messias é que, para os judeus, a essas alturas da vida de Jesus, a figura do Messias estava distorcida. E no imaginário judeu, o Messias devia ser um homem forte, poderoso, guerreiro, capaz de montar um exército que libertasse do jugo romano e não sei o quê, se fizesse rei, sentasse numa cadeira, num trono de ouro e mandasse no mundo, escravizando todos aqueles que não são judeus. Isso Jesus não era. Jamais quis ser. Né? Então, essa declaração de Jesus, eu e o Pai somos um só. Né? Esse que é, de fato, o fortíssimo. Né? Jesus se revelou. Não há que dediversar, de querer diminuir a força da declaração. Né? Alguém poderia pensar que, na sequência, Jesus mesmo diminui a força da declaração quando diz que as Escrituras, você não pode errar, dizem, vós sois deuses, vós todos sois filhos do Altíssimo. E que, então, dizendo-se filho de Deus, ele se diz como todo o homem criado por Deus. Contudo, ainda aí mesmo que Jesus diz que o seu título de filiação é todo outro do que aquele do comum, do geral, da humanidade. O título, porque Jesus é Deus, e a Santa Igreja não inculca com tanta frequência, é porque, afinal, ele participa a uma só natureza divina no Pai e no Filho. Há uma só substância divina compartida com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma só substância, três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa aqui é aquilo que, de fato, faz grande, é a grandíssima novidade. Vejam, queridos, nem Israel, com todas as suas escrituras, o Antigo Testamento, nem Israel, com todas as suas escrituras, poderia jamais chegar a essa conclusão. A compreender assim como nós, como eu acabo de dizer, falando de substância e unidade divina, em trindade de pessoas, na distinção das pessoas. Um não é o outro, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é nenhum nem outro, cada um é si mesmo e, contudo, partilham a mesma substância divina. Algo muito forte. Não é que se tire isso do Antigo Testamento. É Jesus quem nos revela. Essa é a grande função de Jesus. É Jesus quem diz para nós quem ele é. Por isso que é tão importante ouvir a igreja. É a igreja que ficou neste mundo com o ensinamento de Jesus para dizer aos homens. E assim os homens cheguem à plenitude da verdade e sejam salvos. Assim. Não há outro lugar onde você vá ouvir a plenitude da verdade.
Não há outro lugar onde você possa ser salvo, senão somente na igreja, que recebeu a plenitude da revelação de Jesus. É isso que se deve dizer isso. E deve se dizer hoje. E isso nós também dizemos, crucificastes a Deus. A Deus, vós que estava no homem, vós o crucificastes. Não é? Veja, é diferente dizer a Deus que estava no homem e a Deus que estava em um homem. Porque assim como em Jesus, sendo Deus, só Deus. Né? Só Jesus. Não é? Em nós, não, Deus não está, nós não somos, nunca seremos como Deus. Só Deus é Deus. Nós sempre seremos as suas criaturas. E por filiação, por sermos filhos no Filho, é que nós nos podemos... com Deus, é só com Deus, pela graça de Deus, do Divino Espírito Santo, que nós podemos dizer que nos tornamos deuses. Né? Deuses com Deus. Que é tudo aquilo que os homens não querem hoje. Né? Os homens hoje querem ser Deus sem Deus. Sempre digo isso, né? Os homens hoje querem ser Deus sem Deus. E ainda eu acrescento, querem ser Deus contra Deus. Chegamos a esse absurdo. Né? Querem desfazer a divindade divina para arguí-la somente assim. E até que tem lógica isso, porque querer ser Deus sem Deus não dá. Tem que se desfazer o que é ser divino, porque o homem, para ser Deus, talvez você possa compreender melhor aproximando a primeira leitura. Linda aí. Olha que riqueza. Que ensinamento lindo, né? O Antigo Testamento. Né? Que riqueza. Se os homens hoje se conduzissem por essa leitura, não mentir, não enganar, fazer todas as coisas direito. Pense nas nações, pense nos chefes das nações. Se os homens soubessem negociar na honestidade, olha a crise, a guerra tarifária que nós estamos vivendo aí. Né? Se os homens soubessem sentar para conversar os seus problemas de vizinhança, tudo isso que acontece em tantos lugares da Terra, né? No leste europeu, no Meio Oriente, na África, aqui entre nós, né? Na América do Sul. Estados Unidos querendo tomar a Groenlândia, Canadá, Panamá, enfim, tudo muito complicado, muito complicado. Quando o homem abandona a lei divina, é muito complicado. E como então pensar que esse homem é Deus? Só desfazendo a ideia de Deus. Entenderam? Quando a gente desfaz a ideia de Deus, quando Deus se torna um qualquer, quando Deus se torna um diminuto homem como nós, é que podemos nós nos arvorar aí a querer desprezar a lei de Deus, a revelação de Jesus e da sua igreja e fazer tudo novo, fazer uma nova igreja, olha a vergonha aí, ó. Fazer uma nova igreja, fazer uma nova terra, uma nova humanidade, tudo ao talante agora já é, na verdade, de alguns homens. Não mais com Deus, mas contra Deus e aliados ao inimigo, a Lúcifer. Nós vamos ver isso muito claramente. Quando o anticristo estiver aí, muito claramente. Né? Os judeus diziam para Jesus, diz-nos claramente, mas o homem não quer ver. O homem não quer ver. Quem é que quer ver que nós estamos no fim do mundo? Quem quer ver? Quem da humanidade quer ver? São pouquíssimos que identificam esse tempo. São pouquíssimos aqueles que identificam o tempo que vivemos.
Quem quer ver a situação calamitosa que vive o homem, em que ele está se encaminhando para a destruição total? Eu vejo essas menininhas percorrendo essas ruas de grandes e belas cidades, todas ricamente vestidinhas, completamente alienadas e despreocupadas com o mundo. Quanto mais com a salvação da própria alma. Eu digo, o que acontecerá com essas menininhas quando tudo isso acontecer? Elas não têm nenhum preparo, zero. Elas nem sabem, nem se interessam em saber o que está acontecendo no mundo. No mundo. As ameaças que estão vindo sobre... Nem estão aí, nem estão aí. Que será desse povo, dessa gente? Que será? Digo mais, o homem não se interessa nem pela sua religião. Nós estamos há 12, agora já é completos 12 anos com o falso profeta, o antipapa Bergoglio, no meio de, desmanchando a igreja completamente. E nem os homens de igreja entendem, sabem. Esses dias eu não duvido, vendo uma matéria falando sobre o cardeal Pell, aquele que Francisco colocou para cuidar das finanças da igreja, que fazia parte do G9 desde o início. Ele fez parte daquele núcleo de cardeais que cuidava da mudança da igreja que Francisco queria fazer. Ele mesmo disse que todos os dias Francisco ouvia a advertência de cardeais e de cardeal como ele, dizendo que calma, olha, não pode fazer isso, não pode fazer, né? E que Francisco não dava bola. Depois que ele foi acusado teve algumas acusações sérias sobre ele, teve até ameaça de ser preso, foi a julgamento e foi inocentado, enfim, né? Que morreu. Então, alguém dizendo que ele era um santo, santo. Morreu em santidade, em odor de santidade. Assim dizem. Contudo, ele esteve ali, sentado à mesa com o destruidor, com o falso profeta, com o antipapa. E ele jamais denunciou. Assim, claramente, jamais. Quer dizer, essa gente vive sob um antipapa e um falso profeta há 12 anos e não perceberam. Não entendem isso. Diz-nos claramente, dizem os judeus mas está aí claro, diante dos olhos e ninguém quer ver. Assim estava Jesus, claro, diante dos olhos, mas os judeus não o queriam ver. Vão à condenação. Essa gente vai ao inferno, é o que eu digo. Façam a minha Semana de Daniel, o meu curso, Semana de Daniel, que está no YouTube. Faço inteiro para ver o que eu digo lá. Vão ao inferno sem jamais saberem que Jesus é Deus. Sem jamais saberem. Vão ao inferno dizendo que não existe Deus. Que sequer existe Deus. Vão ao inferno. É uma coisa, é o homem. O homem não quer. O cego que não quer ver. Está aí Jesus diante dos olhos e não o enxergam. Não o querem ver. O homem não quer ver o que está acontecendo e aquilo que é Deus. Não quer. Sigamos nós os seus mandamentos. Recebamos nós a revelação divina que Jesus nos faz de si mesmo. Né? E guardemos essas joias preciosíssimas para entregá-las incólumes. Esta é a fé católica. Para entregá-las incólumes ao Senhor que está de retorno, que logo estará de novo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.